De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Eu estava aqui nos bastidores e o pessoal fala de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E brasileiro tem... Esses são bons médicos, o pessoal não faz os 10 anos de faculdade, não. Mas o povo é bom para medicar. Isso é verdade, não é bom começar falando em cima disso, porque o povo acha que o que deu certo para mim vai dar para você. O povo esquece que o organismo é uma coisa muito específica, muito pessoal, não é, doutor? Verdade. Bom dia a todos, bom dia, Carol. Todo mundo já teve algum colega que já teve alguma experiência, tomou algum remédio, que foi bom para ele, vai ser bom para mim. É verdade. Né? Ei. Mas eu sempre falo, pelo menos pelo primeiro atendimento, sempre assim, tem que ter uma avaliação médica melhor. Por quê? Porque às vezes você está tomando uma medicação que não vai fazer um efeito desejado, né? Uma medicação que pode estar fazendo ainda mais mal para você, né? Do que te ajudando naquele problema. Ou até mesmo uma medicação que não vai resolver o seu problema, que não é a medicação mais indicada. Entendi. Né? Por isso, sempre uma avaliação médica é primordial para ter para melhor atendimento, né? Porque a gente pensa assim, eu vou lá na farmácia, ele o farmacêutico vai me dar um remédio, né? E vai melhorar. Mas assim, lógico, farmacêutico, depois a Dana vai falar melhor pra gente, mas ajuda muito. Mas a gente passa sempre por quando você atende um paciente, tem 3 passos, né? Primeiro você faz uma anamnese, que é o quê? Sim. Que é um exame onde você colhe a história do paciente, o que ele está sentindo, né? História da família. Você faz realmente uma entrevista, igual você está fazendo aqui com a gente, aprofundada do que ele tem, do que ele está sentindo. E depois a gente vai para o exame clínico, tudo isso para tentar chegar a um diagnóstico. Vai para o exame clínico, né? Vai olhar uma garganta, vai para ver o que está acontecendo com o paciente, né? E se ainda não souber, aí você parte para os exames laboratoriais e, se necessário, exame de imagem também. Certo. Então, olha o processo para chegar no final de uma medicação, né? Então é complicado. E aí, Danúbia, conta pra gente. Esse tema é muito apropriado, inclusive, para o momento, né? O último dia 5 de maio foi considerado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Sim. Então a gente está nesse mês, né, pelo CRF, promovendo essa campanha do uso racional de medicamentos, percorrendo por várias cidades de Minas, né, ao longo desse mês, para levar esse conhecimento à população, né? Junto com os médicos, né, como uma equipe multidisciplinar, a gente pode fazer essa informação de forma apropriada, porque o uso racional de medicamentos, ele vai desde a tomada do medicamento incorreto, mas até a forma que você armazena, da forma que você toma. Então, às vezes, o pessoal armazena, né, os medicamentos em locais que não são apropriados, né? Sim. Como a cozinha, o banheiro, que fornecem um excesso de calor, um excesso de temperatura e também um excesso de umidade. Isso tudo faz com que os medicamentos se deteriorizem, né? Percam suas características e não compreendam o fim desejado daquele medicamento. Posso fazer uma pergunta polêmica? Me veio aqui. O objetivo do médico, do farmacêutico e a farmácia é caminhar juntos. Sim. Correto? Correto. É um corroborando com o outro. Tem acontecido isso? Ou acontece porque eu falo assim, vocês falando aí, eu fiquei pensando, quando eu entro numa farmácia, eu tenho tudo ali para mim. E às vezes, eu não vou ao médico para poder perguntar aquilo. E às vezes, aí eu pergunto, às vezes é bom ter o farmacêutico para dar uma aliviada para o médico, ou às vezes surge um problema. Ou aquele tanto de remédio, por exemplo, para uma dor de cabeça, está ali à disposição. É um vilão para o médico, é um problema, não é? Me ajuda aí, porque me deu um nó agora que parece que... me fez parecer que às vezes... um está indo contra o outro, está tendo um tumulto assim, ao invés de um ajudar o outro. Como é que é? Como é que vocês veem isso, gente? Vamos falar a realidade e o ideal. O ideal, né, deveria ser a equipe multidisciplinar de profissionais de saúde atuando, né, da forma correta. Sim. É imprescindível a atuação dos profissionais de saúde, cada um fazendo o seu papel. O doutor
já explicou aqui, né, o doutor Vitor já explicou a parte da anamnese, dos exames clínicos, da avaliação laboratorial, que é extremamente importante para verificar o diagnóstico, para que o paciente ele tenha o tratamento adequado para aquela patologia. Certo. É importante que o farmacêutico lá na ponta, que está ali como um fácil acesso, né, à população ali nas farmácias, propague o uso correto dessa medicação prescrita por esse profissional. Prescrita? Exatamente. Mas a maioria não é prescrita. Eu chego lá e compro na minha liberdade. É polêmico mesmo, me deu vontade de perguntar, e a programa ao vivo, medicamentos, eu sou o telespectador que está ali assistindo, e a gente tem que entender. Temos medicamentos que são isentos de prescrição, né, no mercado, como alguns analgésicos, por exemplo. E aí é muito importante que, já que a gente sabe que a população ela vai fazer o uso às vezes de um paracetamol, porque está com uma dor de cabeça. Aí entra o farmacêutico, já que ele está ali naquela ponta, tentar dar uma verificada e indicar também ao profissional médico. Mas eu penso assim, o que ela falou, ela tem razão, no sentido de estar, às vezes, até orientando e estar falando, mas é um paciente que já foi pelo menos uma vez no médico, é um paciente que tem certeza que aquele sintoma, por exemplo, do paracetamol que você citava, é só dor de cabeça, não tem nenhum sintoma associado, já foi fazer alguns exames, já passou pelo médico, viu que não tem problema nenhum de tomar o paracetamol, porque ele pode ter algum efeito colateral. A gente sabe que o risco é baixo, né? Mas se a pessoa tiver algum problema de fígado também, a absorção dele é no fígado. Então, e às vezes não só paracetamol, algum outro analgésico. Por exemplo, vai na farmácia, o médico, não, toma uma aspirina aqui. Só que era uma dor de cabeça, que começou no dor no corpo, que confunde um pouco com gripe, mas que poderia ser dengue, né? E aí, a dengue, a aspirina é contraindicada no uso da dengue, porque pode favorecer um sangramento, né? Principalmente no caso da dengue hemorrágica. Então, vou tomar só o paracetamol, vai ser bom? Vai ser bom se você está com seus exames em dia, se você já foi no médico, viu que não tem problema nenhum, sabe que é um sintoma específico, só uma dor de cabeça, tensional, não está associado com febre. Aliás, pode estar associado com febre, mas aí já entra num quadro gripal que você tem que investigar melhor, né? Mas querendo ou não, é um remédio que tem um baixo risco de dar algum problema, mas eu acho que pelo menos uma vez você tem que ter ido no médico para estar avaliando, e se tiver algum sintoma associado, procurar o médico. Se for só dor de cabeça isolada, não vai ter tanto problema, mas se começar com dor no corpo, febre, alguma outra questão, eu acho que deveria realmente procurar voltar no médico. Eu fico pensando porque eu me lembro, às vezes, uma fase que eu estava tendo dores de cabeça. E aí, você vai à farmácia, é médico para dor de cabeça, e aí eu tomava, não vou fazer propaganda, mas eu tomava uma Aina, aquela prima da Ina, sabe? Que o nome dela termina com Ina de cabeça. E aí eu lembro quando eu fui, a neurologista, ela me proibiu, porque ela tem cafeína. Justamente. Então são coisas que às vezes são oferecidas, você pode comprar a caixa, tem até promoção na caixa, mas pode ser um veneno para a sua vida. É por isso que eu perguntei sobre é um vilão, às vezes, ou não. Porque às vezes você entra bem achando, tipo assim, acho que é uma coisa mais simples, mas aquilo vai prorrogando, vai aumentando e pode se tornar um problema. Veneno contraindicado no caso de gestante, porque é um estimulante, né? Então, tem que ter muito cuidado. Tem essas medicações, que nem você falou da Ina, tem outras medicações que tratam enxaqueca, que tem um efeito rebote, que a gente costuma dizer, um efeito de voltar ainda pior a dor de cabeça que a pessoa tem. Então tem que ter muito cuidado, né? No caso da gestante, que até que eu citei, a gestante, o ideal é passar para avaliação médica, mas não tomar nenhuma medicação que é composta. No caso mesmo, só o paracetamol, que é a fórmula, as coisas isoladas. Não essas medicações que tem muita Aina, que tem cafeína, que tem outros produtos. Eu até perguntei, Dana, porque nem sempre eu vou no farmacêutico. Muitas vezes eu chego lá e já resolvo o meu problema. Exatamente. Ou crio o meu problema. É muito importante, né, ao ir na farmácia e ao comprar um medicamento para dor de cabeça, porque às vezes é uma dor moderada, é uma simples dor de cabeça. Mas ao você comprar esse medicamento, ele vai te instruir, né,
como tomar e vai fazer uma pesquisa com você. Se você está sentindo outras dores associadas, há quanto tempo você está sentindo essa dor, porque né, se você estiver sentindo essa dor há mais tempo, se ele vê que você está utilizando esse medicamento por um período mais prolongado. E não funciona, né? E não está funcionando, né? porque possivelmente essa patologia está sendo mascarada, né? Às vezes, e aí ele vai te indicar procurar um médico e vai fazer o atendimento ali, o acolhimento farmacêutico necessário e te dar a orientação que você precisa como profissional de saúde habilitado para esse fim. Aí eu pergunto, né, alguns cuidados com remédios. Um deles é seguir corretamente o tratamento prescrito. Doutor, conta aqui. O médico coloca 7 dias, 14 dias. Aí no terceiro, segundo, a pessoa tá melhor. Aí ela vai lá e para com o negócio. E se estressa a gente. Eu fico bravo com esses negócios. Se falou 7, é 7, gente. O pessoal tem muito disso, não é verdade? Verdade. Principalmente o uso de antibiótico, né? Antibiótico é o grande vilão, porque depois de 2 dias usando antibiótico, você tem uma melhora, né? Se não tiver até uma melhora nesses 2 dias, é bom até procurar um médico de novo para avaliar o antibiótico. Mas aí a pessoa tem uma melhora, depois desses 2 dias, para de tomar. Só que realmente não tratou a doença, né? A doença vai ser tratada... Pode até fortalecer aquilo. Fortalece, né? Ela para de tomar, depois ela volta para... eu melhorei, e volta depois de uns dias para tomar. Só que aquilo, a doença ficou mais forte, o remédio, o antibiótico não faz mais efeito, vai ter que tomar um outro tipo de antibiótico. Então acaba sendo mais prejudicial do que sendo beneficiado. Entendi. E aumenta um problema que a gente tem grande hoje, que é a resistência, né? Resistência às bactérias, justamente. Né? Toma medicação, aí fica resistente, é o que eu estava falando. Aí depois fala mal do médico, fala mal de quem indicou, fala mal de todo mundo, não é verdade? Fala. Mas foi ela que não usou do jeito correto. E aí criou essa resistência. Tem que fazer o uso correto, no horário correto também, porque tem um tempo da medicação fazer o efeito, né? Sim. Então, às vezes, a gente até toma cuidado, né? Vai passar de 6 em 6 horas, provavelmente a pessoa vai ter que iniciar a medicação muito cedo para acabar não terminando muito tarde, porque é importante tomar no horário tem que respeitar, tem que seguir, respeitar os dias, porque determinados... Eu ponho até despertador para tocar no horário, é sistemático, sou sistemático. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser, né? Tem que acordar. Por isso que eu preconizo sempre, quanto mais antes você começar tomando, mais antes você termina, né? Então, tem certas bactérias que o médico passou 7 dias, ela vai morrer, o tratamento vai ser 7 dias. O sintoma pode até ser menos tempo, mas para acabar com ela... Porque já vai estar fazendo... Senão vira um mutante dentro de você, meu filho. Pode se tornar um problema, né? E aí você, às vezes, depois, se não fizer o tratamento adequado, né? No caso dos antibióticos, como o doutor disse, às vezes você vai ter que tomar uma medicação mais forte ainda para combater aquela bactéria que agora... ela se apropriou do seu organismo. Mais forte que vai... E, gente, se você tiver ali o sintoma de novo, não pode pegar o antibiótico do passado e começar a tomar de novo, porque o povo também faz isso. E isso é um perigo. O que sobrou de medicação, principalmente as suspensões, né? Exato. As suspensões, ela pode até falar melhor que eu, mas eu imagino que a suspensão que sobra, por exemplo, o remédio em gotas não, mas um remédio, suspensão, xarope, essas coisas... Sim. Né? Até o mesmo antibiótico em xarope que acaba sobrando um restinho ali, a pessoa fica guardando durante meses para a próxima vez que ficar doente, eu vou tomar. E às vezes toma até sem a gente prescrever nada. Não foi bom para mim aquela vez, aí vou tomar. E aquilo lá já está armazenado, já ficou um bom tempo depois, já ficou no sol. Às vezes. Exatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.